questão do leigo na igreja, ela foi muito recuperada e refletida no Concílio Vaticano II. O leigo, de fato, estava muito distante daquilo que era a sua missão e vocação. Tanto assim que o leigo achava que santidade era a vocação de uma elite. E nós vamos dando um jeito para entrar no céu de alguma forma. Agora, santo, não, eu não tenho vocação para santo. Santo é uma... Não, o Concílio diz, não, todos vocês são chamados a ser santos. Todos são chamados a ser santos. Aliás, nós somos santificados no batismo. Nós todos devem viver como convém a santos. Todos devem viver como convém a santos. Essa é a santidade. Porque quem nos santifica é Jesus Cristo. E esses leigos têm também toda a participação naquilo que é a missão da igreja. É a igreja que recebe uma missão. E a igreja são leigos, pastores e consagrados, todos juntos. Nós somos a igreja. E nós recebemos uma missão de Deus. Claro que cada um segundo o seu estado de vida, sua vocação. Mas todos igualmente receberam uma vocação e uma missão. E o leigo também. E isso se tornou mais claro. E também, cada vez mais, nós nos perguntamos se já conseguimos superar um certo clericalismo, uma certa ideia, digamos assim, essa questão da santidade só para os religiosos. Não, freira deve ser santa, mas eu sou casada. Então, não, mas a casada também deve ser santa. E é santa pelo batismo. Deve viver como convém a uma santa, claro. Mas dentro do seu carisma, do seu estado de vida, do seu matrimônio, ela deve fazer do matrimônio o seu caminho de santidade. Mas também na missão da igreja, hoje, cada vez mais se apela aos leigos para que eles também participem da pastoral, participem de toda digamos, a atividade da igreja. Mas também aqui, muitas vezes, ainda o leigo ainda conserva aquela velha impressão de que, não, nós ajudamos o padre, mas quem é o responsável é ele, a igreja é dele, a gente ajuda. Mas ele que tem que fazê-lo, porque ele não pode fazer tudo, então a gente tem compaixão e ajuda, e depois ele é simpático, então a gente ajuda. Se ele é meio ranzinho, a gente não ajuda mais. Sim. Como se então a gente não tivesse nenhuma responsabilidade. Não, você é a igreja, você tem que fazer o seu padre é ranzinho ou não, se ele é bom ou mau, não importa, você tem que cumprir a tua missão. Não é porque o padre é simpático ou santo, não sei o que você vai fazê-lo. Não, em qualquer situação, o leigo tem a sua obrigação, a sua missão, melhor dito. E essa missão ele recebeu do Senhor, não do padre, nem do bispo, nem do papa. Ele recebeu do Senhor. Ele disse, você tem que fazer a tua parte. Se você é meu discípulo, seja coerente com aquilo que você é. Então essa participação, mas hoje, pelo fato de que existem menos padres, tem menos consagrados, etc. Então, tanto mais a igreja, se ela quiser fazer uma nova evangelização. Uma paróquia que tem 60 mil pessoas. Você vai ter que ter um bom número de gente que vai a campo. Todos deveriam ir a campo. Mas pelo menos um bom número, senão você nunca vai terminar essa missão. E essa missão não termina, não é que a gente diz, não, nós fizemos uma missão, visitamos todas as casas, todas da paróquia. Isso, e faz essas coisas. É bonito isso, é muito importante. Só que depois faz o encerramento da missão e a próxima vai ser daqui a 5 anos. Aí o povo visitado vai dizer, bom, se eles só nos visitam de 5 em 5 anos, não significa que eles têm muito amor a nós, não. Alguém que vem só de 5 em 5 anos ainda parece que por obrigação, não é porque ele tem muito amor ou interesse por nós. Aí que está. O Papa diz, a igreja tem que estar próxima, e próximo significa no dia a dia. Sobretudo nos momentos em que mais precisa, a igreja tem que estar próxima. O povo tem que sentir-se amado por sua igreja, diz o Papa. Então aí que entram os leigos, sim, entram os leigos. Os leigos têm ali um campo onde eles podem exercer a sua missão, que receber, mais uma vez digo, do Senhor. Não é apenas um auxiliar do padre, não, ele recebeu do Senhor, por seu batismo e sua crisma, ele recebeu isso. Então uma pastoral organizada, uma missão organizada, você tem que preparar as pessoas para fazer essa missão. E uma missão permanente, que vai e volta, vai e volta. Se você for pelo menos 2 vezes por ano, ou 3 vezes por ano, visitar uma família, ela vai se sentir amada por você, sim. Porque sabe que também você não pode talvez ir todos os dias.
Mas só para dizer, é preciso a gente, isso deve fazer parte da dinâmica da comunidade. A comunidade deve ser missionária, evangelizadora. E não são só certos momentos, certos períodos da vida, não. Essa é a natureza da igreja. A igreja é missionária por natureza. Então isso deve ser a própria forma dela ser e dela agir. E isso é que hoje é tão difícil de nós conseguirmos. Porque a igreja era muito assim de paróquia, onde a gente atende o povo que vem. Porque a gente supunha todo o povo é católico, então, bom. E se o fulano um certo tempo não vinha, de repente ele vinha, então o padre passava um pito nele. Dizia, só agora que você vem, depois de tanto tempo. Então, como é esse relacionamento? Há um trabalho a ser feito dentro da própria comunidade, para que essa comunidade, que ainda é praticante, vem aos domingos, vai aos sacramentos, mas que nunca tiveram uma boa evangelização. Então isso tem que ser pensado na paróquia, quer dizer, como dar à paróquia oportunidades, momentos em que você pode de fato conduzir essas pessoas a um encontro com Jesus Cristo. Existem tantas formas, você pode reuni-los para uma adoração eucarística, em que você tenta de fato evangelizá-los ali, porque está diante do Senhor. Você pode fazer isso através de encontros bíblicos, da leitura orante da Bíblia, mas você deve ter em mente de fazer isso, de alcançar a todos o máximo possível de pessoas da comunidade que façam uma experiência de Deus. Isso que o Papa diz é o evangelizar dentro do rebanho. Dentro do rebanho. Não quero falar de refundação, digo evangelização. Como também aqueles que se afastaram e que foram batizados, que portanto também pertencem já a Jesus Cristo, estão incorporados em Jesus Cristo, mas nunca foram evangelizados, ou pouco evangelizados, ou perderam a fé e por isso se afastaram. Como ir atrás? Aí sim, aí você já tem que se deslocar. Aí não adianta o padre jogar a palavra de Deus pela janela da paróquia para ver até onde chega. Não, ele tem que sair a campo. Tem que ser a campo para lá onde estão as pessoas. E junto com leigos, etc., com consagrados, etc., movimento, não movimento, cada um com seu preparo, com seu carisma, deve ajudar nessa missão de ir às pessoas. E depois que essas pessoas se encantam, criar comunidades para elas. E não precisa ser sempre a paróquia logo, porque às vezes na paróquia então a gente tem o caso, não, fulano ficou feliz da vida, porque o padre chegou lá, um grupo chegou lá, e ele disse, não, mas eu vou voltar para a igreja, porque... Aí no domingo que vem ele vai para a igreja. Ele vai lá, ninguém se dá conta dele, ninguém o saúda, ninguém pergunta, diz uma palavra para ele, ele entra, né? Nem o padre se dá conta de que... Ele diz, mas eu sou absolutamente estranho aqui, não tenho nada a ver com tudo isso aqui. Então como você encanta a pessoa por Jesus Cristo e depois ele não encontra Jesus Cristo na comunidade? E muitas vezes não é nem culpa do padre, porque é uma igreja cheia de gente. Se ninguém o avisou que tinha alguém que vinha pela primeira vez, etc. Mas por isso que eu digo, aqueles que trabalham na evangelização devem estar atentos para que essas pessoas tenham acolhimento ou formem novos grupos, formem novas comunidades lá no bairrozinho, uma pequena comunidade que vai se encontrando, talvez primeiro na oração, etc. E pouco a pouco vai sendo introduzido na grande paróquia. Mas isso tem que estar muito atento, porque senão tem uma falta de educação, para começar. Porque senão não dá. Então você vê essas igrejinhas crentes que não sabem nada mais do que o pastorzinho coitado sabe ler, ele lê a Bíblia assim meio tropeçando, depois dá uma explicaçãozinha, depois ele expulsa demônios, depois ele cura doentes, depois não sei o que, e faz o seu culto. E nós que temos um mundo de gente que podia fazer não damos nem atenção ao fulano que vem, que volta ou que vem pela primeira vez, que se encantou. Ele chega lá, mas ele não encontrou nada daquilo que ele esperava, nada. Então vocês que são das novas comunidades têm que ajudar o pároco a estar atento, a comunidade está... Vocês têm um pouco mais de fama, pouco não, muito mais, vocês tiveram muito mais chances, mais graças, vocês fizeram a experiência de Deus, ajude a comunidade a fazer isto. Lembre a comunidade que se deve fazer isso. Não basta fazer missão assim e depois deixar as pessoas à deriva. Não dá.
Porque na Europa chegou a tal situação que as igrejas fecham, ninguém mais vai lá, porque a igreja está fechada, não tem ninguém, não tem padre, não tem ninguém lá que nem para acolher, nem para abrir as portas para que as pessoas possam rezar na igreja. Então tem muita gente de boa vontade que tem fé e que no dia que você bater e dizer, olha, nós estamos ali na igreja, vai ficar feliz da vida, porque vai poder ir para a igreja. No fundo existe muito isso também. Quer dizer, é uma igreja que vai se enfraquecendo por todos os lados, também por esse lado, quer dizer, simplesmente nem se abre a igreja, quando não se vende a igreja e assim por diante. Eu sei que lá na França me contaram, também era gente nossa do Brasil que foi lá ajudar, era de um movimento, e então o bispo entregou lá uma paróquia onde não tinha mais ninguém, igreja fechada, e eles foram lá para recomeçar. E aí eles tinham espalhado já durante a semana que no domingo iria estar aberta a igreja, etc. Enfim. No domingo o que aconteceu? Não veio ninguém. De repente veio uma senhora de idade, veio lá, disse, são vocês que anunciaram que vocês iriam abrir a igreja, etc. Sim, somos nós. Eu só queria dizer para vocês que vocês vieram tarde. E foi embora.